Olá, sejam bem-vindos. Vou estar realizando aqui para vocês um tutorial do software PowerMill, um software de usinagem. Vamos criar uma peça simples e uma usinagem relativamente simples, mas veremos também como que uma usinagem simples pode se tornar uma usinagem lenta e demorada se você não utilizar os recursos corretos. Bom, vamos abrir um arquivo da pasta Exemplos do software. Para isso, clique no menu principal Arquivos e selecione a opção Exemplos. Vamos escolher o modelo aqui, que será esse 3D Pockets DGK. Clique em Abrir. Ok, o modelo ele vem para a gente, como a primeira vez que é aberto no PowerMill, ele vem em modelo de arame. É ruim para visualizar nesse tipo de formato, né? Então vamos sombrear o modelo. Aplicando um sombreamento simples, já fica bem mais claro aí de ver o modelo. Bom, primeira coisa que eu faço quando eu abro um modelo no PowerMill é criar a minha origem, o meu zero peça. Ele já tem um aqui, ó, mas eu quero que o meu zero peça seja no centro do modelo. Eu costumo trabalhar no centro do modelo. Então eu vou criar um zero utilizando uma ferramenta aqui, que é esta aqui, ó, plano de trabalho posicionado usando um bloco. Então, como o nome diz, ele é posicionado, mas ele utiliza um bloco para se posicionar, né? Então vamos criar primeiro um bloco no modelo e vamos aceitar. Ok, agora vamos clicar lá naquela ferramenta que eu acabei de falar, que é plano de trabalho posicionado usando um bloco. E vejamos o que acontece. O PowerMill mostra para a gente aqui vários pontos onde podemos aplicar o nosso zero peça. Bom, como eu havia dito, eu quero o ponto central. Então clica no ponto central. E ok, o plano já está criado. Agora a gente precisa habilitar ele aqui na Explore. Clique no sinal de adição no lado de planos de trabalho e habilite o plano. Veja que o bloco saiu do modelo. Por que aconteceu? Quando o bloco foi criado, ele foi criado em relação a esta origem. E quando habilitamos a nova origem, o bloco se deslocou, pois ele não entende a posição dele no modelo. Ele se baseia na origem. Então vamos criar novamente o bloco. Calcular e aceitar. Veja que agora, vamos clicar aqui na ferramenta de bloco para eu poder explicar. Sistema de coordenada ativo. É o plano ativo, né? Então ele vai se basear no plano que está ativo no momento, que é o que acabamos de criar. Ok. Então, uma vez feito isso, eu tenho a minha origem e já tenho o meu bloco. Agora eu quero vou criar apenas duas ferramentas. A gente vai criar uma fresa de topo de 10 milímetros e uma fresa de topo de 8 milímetros para usinar essas cavidades. Certo? Então eu não vou criar a ferramenta completa, porque o modelo é simples e eu sei que não vai ocorrer colisões, né? Quando a gente cria uma ferramenta completa, é para detectar colisões, e, enfim, para a gente entender qual vai ser o comportamento da ferramenta no modelo. Esse é o modelo simples, a gente vai criar apenas a ponta. Então, minha área de corte será de 25 milímetros, o diâmetro da minha fresa de 10 milímetros, a posição no magazine será o número 10, e o número de canais da minha fresa será de 4 milímetros. Vou nomear ela aqui como fresa topo 10 milímetros e vou fechar. Pronto, já criamos a primeira ferramenta. Vamos criar agora a fresa de 8. Mesma coisa, o diâmetro de 8 milímetros, o comprimento do corte de 25 milímetros, a posição no magazine 8 e o nome da fresa, fresa topo 8 milímetros. Ok. Bom, outra coisa que é importante fazer é configurar aqui alturas de movimentos rápidos. O Z seguro e o Z inicial. O que é isso? O Z seguro é a altura onde a ferramenta vai se deslocar ela vai se deslocar em G0 nessa altura. A partir dos 10 milímetros, quando a ferramenta estiver a 10 milímetros acima do ponto zero aqui, ela vai se deslocar em G0. E o Z inicial é onde ela vai começar a utilizar o avanço programado, que é o G1. Eu gosto de deixar nessas alturas aqui, ó. Restaurar para a altura segura, ele deixa com 10 milímetros os movimentos rápidos e 5 milímetros os movimentos programados.
Tá? Só que essa altura de movimentos rápidos e movimentos programados, elas têm uma variação de acordo com o tipo de fixação. Por exemplo, se você posicionar um grampo na face dessa peça e esse grampo tiver mais do que 10 milímetros, a sua ferramenta vai deslocar e ela não vai enxergar esse grampo e vai trombar. Então, se seu grampo tiver 20 milímetros, você posiciona aqui a altura segura a 30 milímetros. Então, veja que a nossa ferramenta subiu aqui. Isso evita colisões, tá? Nesse caso, a minha peça será fixa numa morsa. Então, eu posso deixar aqui com 10 milímetros, que está tudo certo. Aceito. Ok. Então, já criamos as duas ferramentas e a nossa origem. Então, vamos criar agora um desbaste por offset. Eu vou criar um desbaste, mas eu não vou utilizar esse desbaste. Eu vou criar esse desbaste apenas para vocês entenderem como você, mudando de estratégia, você pode economizar muito tempo numa usinagem. Essa minha cavidade tem 20 por 20. Eu sei, né? Eu sei que essa minha cavidade tem 20 por 20. Então, utilizando uma fresa de 10, se ela fizer apenas o contorno aqui, ela já vai remover todo o material. Mas eu vou mostrar isso na prática para vocês. Selecione o percurso de desbaste por offset. Bom, ele vai abrir aqui a caixa de diálogo, né? Primeiramente, a gente vai selecionar a fresa que vai utilizar e o sobremetal. Como é apenas um desbaste, eu vou deixar sobre metal nos eixos X e Y e no eixo Z também. O passo lateral da minha ferramenta, eu costumo utilizar 70% da fresa. Bom, se a minha fresa tem 10 milímetros, 7 milímetros é o meu passo lateral. O passo vertical é relacionado à sua rotação, e o seu avanço e o RPM que você vai utilizar. Tá? Como eu só estou dando um exemplo aqui, eu vou deixar aqui o passo vertical de 2 milímetros. Bom, aqui em fronteira a gente não vai utilizar nenhuma, porque a gente está limitando a usinagem pelo bloco. Né? A direção de corte a gente pode deixar qualquer direção, porque é um desbaste. Depois eu vou falar sobre a direção concordante para acabamento, que fica melhor, mas no caso aqui é um desbaste, você pode usar qualquer. Aqui o tipo de entrada a gente não vai configurar aqui, porque depois eu vou deixar aqui a opção rampa e vou selecionar aqui a opção para configurar a minha rampa. Cada ferramenta tem o seu ângulo padrão estipulado pelo fornecedor, ok? Você tem que entrar em contato com o seu fornecedor e descobrir qual que é o ângulo de rampa da sua ferramenta para entrada de material, para entrada na peça. Tá? Eu vou deixar aqui como 5 milímetros, como 5 graus. Ok, aceita. E aqui tem a usinagem de alta velocidade, não é o nosso caso, e a tolerância de suavização, que diminui as batidas da ferramenta nos cantos, mas não vamos configurar também. Vamos aplicar e vamos ver o que acontece. Bom, ok, veja que é uma usinagem bem com muitas linhas, né, muitas subidas, muitas entradas e tal. Vamos dar uma melhorada. Antes disso, vamos ver quanto tempo demoraria para realizar esta operação. Então, você clica aqui na aba Percursos, no sinal de adição, no Explore, né, no sinal de adição, na aba Percursos. Clica com o direito do mouse e vem aqui ó, em Estatística. Ele mostra para você quanto tempo vai demorar a usinagem. Bom, a minha usinagem vai demorar 2 horas e meia. Está bem fora do que eu quero que isso aqui seja. Então, beleza. Então vamos cancelar aqui, vamos dar uma melhorada nessa opção de desbaste aqui. Então, para dar uma melhorada nisso, você clica aqui, ó, entradas, saídas e ligações. Bom, configura o tipo de entrada, como nós já configuramos lá, pode deixar essa opção mesmo, de rampa. Saída nenhuma, para a minha ferramenta sair reto. E aqui uma das opções mais interessantes, que é as ligações. Vamos configurar aqui as ligações curtas, do final da usinagem ao começo da usinagem, a ligação mais curta entre elas. Vamos deixar aqui na opção na superfície. As longas, do final da usinagem até de um ponto ao outro, para o início da outra usinagem, vamos deixar aqui como rasante. E padrão aqui também como rasante. Vamos aplicar e aceitar. Olha, dá uma olhada na usinagem, vê como ela já ficou bem mais limpa, né?
com muito menos subidas e descidas aqui. Então vamos ver quanto tempo isso fez a gente ganhar na usinagem. Clica aqui no percurso novamente em estatística. Olha, de 2 horas e 28 minutos, a minha usinagem passou a ser de 1 hora e 3 minutos. Olha quanto tempo você ganhou, é mais do que o dobro. Bom, tudo bem, mas eu só mostrei isso para vocês para poder mostrar essa opção de entradas, saídas e ligações, e enfim. Como eu sei que a minha ferramenta de 10 milímetros é o suficiente para despastar isso aqui, mesmo numa operação de acabamento, vai ser o que eu vou utilizar. Bom, eu vou apagar esse percurso aqui. Certo? E vou fazer agora um acabamento Z constante. Vou utilizar a mesma fresa, o mesmo sobremetal de 5 décimos e de 5 décimos para o Z, X e Y e Z. A opção continua sendo a entrada em rampa. E aqui, eu posso já dar o nome do meu percurso aqui, ó. Desbaste. Ok. Aqui essa é uma caixinha essencial, que é espiral. Isso faz com que a ferramenta não saia da peça e fique causando várias subidas e descidas para entrar no modelo. Ela vai numa constância até o final da usinagem. Temos aqui umas outras opções de cálculo de crista, para a usinagem inclinada, é importante, mas no caso não vamos utilizar. E vamos aqui na direção. Direção, vamos escolher a opção concordante. Pois o acabamento fica melhor, apesar de ser um desbaste, a ferramenta sofre menos esforço. É a melhor opção aqui para essa estratégia de acabamento. Ok? Vamos aplicar. Bom, veja que a nossa usinagem só tem uma entrada. Ó. É aquilo que eu falei. A ferramenta vai vir aqui em rampa, vai entrar em contato com o modelo e ela não vai sair do modelo mais até atingir o ponto final da usinagem. Aí ela vai subir e vai se posicionar para a próxima cavidade. Vamos ver quanto tempo a gente economizou nessa mudança de estratégia. Clique novamente aqui no sinal de adição ao lado do percurso. Clique no nosso percurso que acabamos de criar em estatística. Olha, de 1 hora passou a 25 minutos. Esse é o nosso tempo de usinagem, 25 minutos. De 1 hora e 3 minutos para 25. De 2 horas e meia até 25 minutos. Olha a diferença entre uma usinagem e a outra. Óbvio que tem ocasiões que não podemos utilizar o acabamento Z constante, porque a ferramenta não vai remover o material e será obrigatoriamente, você será obrigado a utilizar outros tipos de estratégias, né? Falaremos nisso em outros tutoriais, e a gente vai começar a postar alguns tutoriais do software aí. Bom, eu fiz um desbaste, agora eu vou criar um acabamento. Só que é a mesma estratégia, só vou mudar aqui a ferramenta de topo, e os sobremetais, né, que não terão mais. Vou deixar ainda no eixo Z, eu vou deixar 2 décimos de sobremetal, porque depois a gente vai aplicar um acabamento plano. Bom, aqui vou pôr aqui acabamento no nome, vou deixar em espiral aqui, vou mudar o passo para 2 milímetros. A opção continua sendo rampa, concordante, e vou aplicar. Cancela, confirma o comando. Ok, fiz agora aqui meu acabamento, também vou ver o tempo desse meu acabamento. Ele vai demorar 17 minutos. Por que essa diferença? Porque eu aumentei o incremento, né? No desbaste, vamos ver aqui novamente. No desbaste eu usei um incremento de 1 milímetro, o passo vertical, né? E para o acabamento eu usei um incremento de 2 milímetros, então é óbvio que o tempo de usinagem é menor, né? Bom, agora eu vou aplicar um acabamento plano, tá? Para fazer o fundo dessa peça que eu deixei um sobremetal lá. Então, se eu fizer agora aqui, do jeito que ela está aqui, eu vim aplicar um acabamento plano, ela vai querer aplicar em toda a face plana do modelo. Tem um jeito de enganar esse modelo. Essa usinagem. Então, como que você faz isso? Você vem aqui no bloco
E aqui no Z, 0, ao invés do bloco começar em Z0, ele vai começar a menos 1 milímetro. O que isso vai... Eu vou aumentar a opacidade aqui para você ver melhor. O que isso vai dizer para o Power Mill, né? Vai dizer que o meu bloco, onde ele pode remover material, está abaixo dessa face aqui, ó. Então ele não vai usinar essa face porque o bloco começa abaixo dela, né? E o Power Mill ele precisa do bloco para se referenciar, porque o bloco é o que diz para ele que ainda tem material, né? Então vamos clicar aqui agora na aba de estratégias, vamos vir aqui em acabamento, vamos selecionar acabamento offset plano, clique em OK. Então aqui, ó, eu vou usar para dar um acabamento plano a mesma fresa que eu dei o acabamento nas paredes, que é uma fresa de 8 milímetros. O sobremetal em Z continua de 0 e o meu sobremetal em Z vai passar a ser 0 também. Acho que eu disse errado aqui. O acabamento X e Y continua 0 e o meu acabamento em Z minha tolerância será 0 também. O passo lateral, eu vou pôr aqui 5 milímetros. Estou utilizando uma fresa de 8. Direção de corte concordante, ainda continuo com a minha opção de rampa. Não tenho furos para ignorar, não preciso de suavização da usinagem, é apenas aplicar mesmo. Bom, eu vou ocultar o bloco aqui só para vocês verem o que aconteceu. Olha lá. Ela fez uma usinagenzinha só na face plana do modelo, deixando assim o fundo da minha cavidade bem planinha. Agora, eu não nomeei ela direto lá na hora que eu estava criando o percurso, mas não tem problema. Eu venho aqui, ó, renomear e dou aqui, ó, acabamento plano. Acabamento plano, então eu tenho o meu desbaste, o meu acabamento nas paredes e meu acabamento no fundo da usinagem. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui também como simular esse percurso, ok? Então você vem aqui em vistas, barra de ferramentas e habilita aqui o View Mill e a barra de simulação, que é a barra de simulação e o View Mill. Bom, eu vou selecionar aqui o desbaste primeiro. Ele já selecionou aqui automaticamente a ferramenta. E vou ligar aqui o meu View Mill. Ok, liguei. Agora eu vou selecionar o modo de exibição, brilhante. Vou diminuir um pouco aqui o avanço da minha simulação e vou dar um play para vocês verem. Olha lá, começou a simulação. Vejam que conforme ele usina, não fica nenhum miolo. Por quê? Porque a minha fresa é maior do que a metade da cavidade. Então, ela pode ser feita assim tranquilamente, sem problema. Vou aumentar aqui só para me referindo a utilizar o acabamento Z constante ao invés de desbaste por offset. Vou selecionar aqui também o acabamento, vou simular rapidinho só para a gente olhar. E aqui o acabamento plano, e vou diminuir aqui para ver se dá para a gente comentar alguma coisa sobre isso. Olha lá, a ferramenta ela vai direto lá para o fundo. Ela está fazendo a entrada em Z constante e começou a usinagem. Faz o mesmo na outra cavidade e assim por diante. Bom, eu vou aqui interromper o View Mill. Bom, esse é o tutorial do Power Mill que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que não falei de tantas ferramentas e utilizei estratégias simples, mas para quem já conhece, isso não ajuda muito, mas para quem está começando, espero ter ajudado e até a próxima.